Tempos de violência ou tempo de amor? O ato de violência é inevitável quando se instala o processo. Como o fruto acontece necessariamente, uma vez plantada a semente em terra fértil e diligentemente cultivada. Com esta frase, que aliás já publiquei em outra ocasião em nossa rede social, iniciei a introdução do meu livro Crônica de uma Geração Interrompida, publicado lá por 1986, portanto há bastante tempo, quando o país saía do regime militar. Uma ditadura que tem várias formas de se reproduzir com outras faces, quando se instala o processo de prepotência, seja qual a cor da vestimenta que use, frequentemente usando até a cor da democracia. Ao registrar a novidade da mídia do atentado contra o candidato à presidência dos Estados Unidos, talvez poucos saibam que desde 1876, quando foi morto o presidente Abraham Lincoln, esse foi o 10º atentado que vitimou ou feriu presidentes, seus vices ou candidatos à presidência dos Estados Unidos. Antes de prosseguir, no entanto, sobre a quase tragédia americana, quero comentar a frase com que iniciei nossa reflexão, onde dizia que o ato de violência é inevitável quando se estabelece o processo. Ora, infelizmente o processo da violência acompanha a humanidade desde a sua origem e parece que não falha, apesar de toda a evolução ou de toda a civilização humana que efetivamente evoluiu. Vejam, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, segundo o livro sagrado da Bíblia, o primeiro fruto da árvore do pecado de Adão e Eva não foi nenhum ato de amor, não foi nenhum furto ou nenhum abuso do sexo. Foi a violência, o assassinato de Abel por seu irmão Caim. Desde então, meus queridos amigos e minhas queridas, a violência de pessoas contra pessoas, de grupos contra grupos, ou de nações contra nações, continuam acontecendo. E assim é feita a história da humanidade, a história da violência. Voltando ao caso americano, infelizmente não há como esquecer, ou não há como desconhecer, que a história e, em consequência, a cultura americana tem sido uma história, uma cultura essencialmente violenta. Assim é que as colônias inglesas que proclamaram sua independência e se uniram, transformadas assim nos Estados Unidos, eram apenas 13 colônias. Hoje são 50 estados, e aqueles 13 estados em torno de Nova York hoje se estendem de costa a costa, um dos maiores territórios políticos do planeta. Não admira a forma como se deu essa expansão, quando se percebe pelo próprio nome da metade do país sua origem, de leste a oeste: Flórida, Texas, Novo México, San Diego, Califórnia, Los Angeles, São Francisco, para citar alguns. Não tem sotaque americano. Áreas em geral, fruto das guerras americanas, territórios conquistados, como foram, aliás, os principais estados do centro do atual território. Só que essa conquista no centro, observem bem, não foi dos espanhóis ou dos mexicanos. Na verdade, foram conquistados com o extermínio dos povos indígenas, que o bom faro americano de ligar as armas com os negócios
adiante soube transformar em espetáculo os heróicos filmes de faroeste. Por falar em aliança das armas com os negócios, não há também como não registrar o negócio da compra de territórios, que ajudou a expansão territorial. O mais representativo, talvez o da compra do território do Alasca, sem dúvida, venda hoje para desespero da Rússia de Putin. Aliás, a Rússia de Putin, não há como passar por alto nessas reflexões a violência da história e da cultura da Rússia, que hoje mantém uma guerra onde já perdeu, segundo os observadores internacionais, algo superior a 300 mil soldados, jovens na flor da idade, arrancados de suas famílias ou de seus lares, e isso sem contar as centenas de milhares de ucranianos mortos, ou com seus haveres e suas vidas destruídas. Creio que tudo na ambição de reconquistar o império fracassado da União Soviética, que durante 70 anos, à custa de mais de 30 milhões de mortos, pretendeu impor e manter seu domínio sobre mais de uma dezena de países. Suas riquezas, sua cultura e sua liberdade, entregues nas mãos da burocracia do Estado soviético. Aliás, pobre povo russo, que parece não ter sentido até hoje o valor da democracia. Desde seus antepassados, diretos ou indiretos, desde Gengis Khan ou Tamerlão, cujo hobby, segundo as lendas ou as tradições, era construir pirâmides empilhando cabeças humanas. Lógico que depois tiveram Pedro o Grande e todas as dinastias dos czares, até pobre povo russo sonhar com as ditaduras desde Lenin e Stalin até Putin, o último dos sanguinários, que aliás em selvageria disputa o título com Netanyahu, que deve a história à justificativa do massacre de quase 2 dezenas de milhares de mulheres e crianças, mais em nome da vingança do que da justiça. São 2 exemplos da humanidade, os Estados Unidos e a Rússia, e talvez pudesse citar outros do Ocidente ou do Oriente, da Europa de nossos antepassados, ou da China e do Extremo Oriente, ou da África, como dizia Castro Alves, a animalia do universo que a devora. Mas chega. Creio suficiente de horrores que merecem lembrados diante dos fatos que justificaram a frase inicial de nossa reflexão. O ato de violência é inevitável quando se instala o processo da violência, queridos amigos, minhas queridas, que devo também lembrar, não acontece só entre os povos, porque ele existe, ou é cultivado também entre as pessoas. Aliás, talvez só aconteça entre os povos, porque acontece antes com as pessoas. Dizia o general Ruben Ludwig, meu amigo, a quem atribuo grande parte do êxito da redemocratização do país, na década de 1980, quando escrevi Crônica de uma Geração Interrompida. A violência, dizia, não está na arma, seja a faca, seja a arma de fogo. A violência está na consciência das pessoas que não amam, mas que fornecem as armas, que instrumentam as mãos, que disparam ou assaltam e cometem a violência. Queridos amigos, minhas queridas, como iniciei, termino também com a sequência da frase do livro com que iniciei, Crônica de uma Geração Interrompida. Diz a sequência do livro: desse conjunto de coisas humanas,
a violência encontra forma de se infiltrar, qual serpente, em todas as partes e sob todas as formas. E prossegue: há uma só forma de se contrapor à violência, e não há outra, por mais que se imagine ou se procure. É o amor. Meus queridos e minhas queridas amigas, em meu abraço vai meu pedido para uma reflexão em favor das pessoas, nosso pequeno mundo, em favor do Brasil, para que sobre a violência, sobre os que praticam a violência, prevaleça sempre o amor. Meu abraço.